Humildade. Humildade é uma palavra que talvez você aprecie, talvez você goste, talvez você não goste, talvez você tenha dificuldade de lidar com ela. Mas humildade é uma das palavras mais bonitas, mais preciosas que eu conheço. Quando nós falamos em humildade, nós temos duas definições no dicionário da língua portuguesa. Tem várias, mas eu vou citar duas. A primeira é simplicidade. Quando falamos em humildade, nós falamos em simplicidade, as coisas simples. Eu não sei você, mas eu gosto muito das coisas simples. As coisas simples da vida me animam, me fazem feliz. O salmista disse isso: Senhor, eu não busco a procura de coisas grandiosas e maravilhosas demais para mim. Porque o meu olhar não é soberbo, nem altivo o meu olhar. Pelo contrário, eu fiz calar e sossegar a minha alma, como uma criança se aquieta nos braços da sua mãe. Assim é a minha alma para comigo. Humildade, simplicidade. Outro sentido da palavra humildade na língua portuguesa é reconhecer os limites. Reconhecer os próprios limites. E aí então, humildade significa não ir além daquilo que eu posso fazer. Ou não ir além de mim mesmo. Ou não falar mais de mim mesmo daquilo que eu devo. A palavra de Deus nos diz: seja outro que te louve, não a sua própria boca. A humildade precede a honra, mas a soberba, que é o contrário da humildade, precede a ruína. A definição em hebraico da palavra humildade, é muito interessante a definição hebraica de humildade, significa curvar-se, ou curvar-se diante de. Quando nós olhamos então para a palavra hebraica anav, significa curvar-se. Os povos orientais têm muito disso. Não é que quando ele se curva diante do outro ele está adorando, né? Mas quando ele faz isso, ele está considerando o outro superior a si mesmo. Alguns anos atrás, um colega professor perdeu a mãe, ele de origem japonesa, e eu fui lá visitá-lo naquele velório, e ele pediu para eu dizer algumas palavras. Eu achei interessante, e um credo diferente, uma profissão de fé diferente da nossa, mas eu disse umas palavras, preguei ali Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida, que Ele é o contraponto da morte. Então, ao término daquela palavra, eu era o único gaidinho ali, o único não japonês ali, e se formou uma fila e todos vinham me cumprimentar fazendo esse gesto. E eu lembrei disso, né? A questão da humildade, considerar o outro. Queridos, quando nós falamos então em humildade, nós lembramos disso, desse sentido de reconhecer o outro. Outra coisa que eu queria ressaltar aqui, que a palavra humildade em grego é humus, que quer dizer da terra. Daí vem a palavra homem ou humanidade. A palavra humanidade literalmente significa tirar da terra. Como o sentido hebraico Adão significa literalmente tirado da terra. Então, quando olhamos a etimologia dessa palavra humildade, nós estamos falando de que somos da terra, viemos dela e para ela voltaremos. E aí eu penso então na humildade do Senhor Jesus. A Bíblia diz assim, Filipenses capítulo 2, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, Filipenses 2, 11. Porque Ele, existindo conjuntamente com Deus, não julgou ser Deus usurpação para Ele.
Ele não considerou ser Deus, Jesus Cristo de Nazaré ser Deus, algo que ele pudesse considerar usurpação. Porque ele, Jesus, por ser filho de Deus, é Deus. Meu nome é Ion Morato Ferreira da Costa. Eu sou filho do senhor José Ferreira da Costa, que está cantando ali. E eu não sou menos humano do que meu pai, pelo fato de ser filho dele. Eu sou da mesma natureza dele, da mesma essência. E Jesus ser chamado de filho de Deus, a Bíblia está atestando que ele é da mesma natureza e da mesma essência de Deus. E a pergunta que nos é feita agora é: por que Deus se faz tão humilde? Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, vou pedir para o Edu projetar lá, João 1:1. Diz assim a Escritura: no princípio era o verbo, ou hologos, da onde vem o sentido de palavra. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. A Bíblia não diz que Jesus era um Deus, que Jesus era divino, ou que Jesus era ou qualquer coisa parecida com Deus. A Bíblia é taxativa em dizer que Jesus é Deus, o verbo era Deus. E o sentido grego dessa expressão é muito bonito. No princípio era o verbo estava com Deus, e no grego está assim: Deus era o verbo. E esse verbo, essa palavra, ele usa para criar todas as coisas. Pode ver no versículo 2. Ele estava no princípio com Deus. Verso 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, do verbo. E sem ele, o verbo, nada do que foi feito se fez. 4. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A vida estava no verbo, a vida estava no verbo que é criador, que estava com Deus, que era Deus. E sem ele, nada do que foi feito se fez. E todo o sentido da vida estava nele. O grande dilema da humanidade é: qual é o sentido da vida? De onde eu vim, quem eu sou, para onde eu vou? E no universo religioso brasileiro, de 8.000 religiões, a grande pergunta talvez qual seja: qual é a boa? O que liga? Porque esse é o sentido da palavra religião: religare, ligar de novo, conectar de novo. Talvez você esteja em algum lugar, você perdeu a sua internet, o seu Wi-Fi, você teve alguns minutos, segundos de desespero. E aí então aquela conexão volta e você faz assim: uau, que bom, estou conectado de novo. Mas coisa triste é ficar desconectado de Deus. E nós nascemos assim. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, porque somos pecadores. E todos pecaram. Chega o dia de todo mundo. Não dá para driblar isto. Chegará o dia, cedo ou tarde. Mas o texto está dizendo que a vida estava nele, porque ele veio para nos reconectar com Deus. Verso 5. Havia um homem enviado por Deus, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ele. Porque nós vamos ver daqui a pouco quem é esse verbo. Por que está falando de luz resplandecendo em trevas e as trevas não prevalecem contra a luz? Porque luz sempre será maior do que as trevas. Imagina nós escurecermos essa sala inteira, lacrarmos todas as janelas, deixarmos tudo escuro aqui, eu acender aqui uma vela. Todo mundo vai olhar para ela e dizer: tem luz. Quem aqui quando era pequenininho talvez não dizia: mãe, deixa a sua luz acesa na hora que eu for dormir, pelo menos um pouquinho. Eu vejo aqui alguns sorrisos, porque eu tenho certeza que muitos fizeram isso. Ou você está procurando alguma coisa e de repente acende a luz, a luz voltou. Eu tinha pavor quando acabava a luz lá em casa. Nos anos 60, 70, 80, isso era muito comum. Tinha apagão, né? Aí meu pai ficava escondido, dando susto na gente.
E quando a luz voltava, a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra a luz. Verso 6 agora. Houve um homem enviado por Deus, João Batista, cujo nome era João. E este, verso 7, veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. João Batista pré-anuncia a vinda de Jesus. Ele é a voz que clamava no deserto e preparava o caminho do Senhor. Mas olha que interessante o verso 8. Ele, João, embora fosse um homem separado, consagrado ao Senhor, ele não era luz. João Batista não era luz, não, e Jesus falou que ele foi o maior dos profetas. De todos, nascido de mulher, ninguém foi maior que ele. Mas ele não era luz, mas veio para ser testemunha da luz, para que testificasse da luz. Que luz? Verso 9. A saber, a verdadeira luz que vindo ao mundo, ilumina todo homem. A verdadeira luz que ilumina todo homem é o Verbo. 10. O Verbo estava no mundo. Quem é esse tal de Verbo? O mundo foi feito por intermédio dele, criado por ele. Mas o mundo não quis saber dele, o mundo não o conheceu. Será que isso é verdade? Olha o 11. Ele veio para o que era seu, para esse mundo que era dele, e os seus da sua terra não o receberam. Conta essa história que um homem teve um sonho, que um judeu, um pobre, e um homem de etnia africana, um negro, discutiam quem mais tinha sofrido na história. Então o pobre dizia assim: vocês não sabem o que é nascer pobre? Viver como pobre, não ter onde dormir, viver de favor, alguém que te dá uma água, alguém que te dá um prato de comida, ou te dá uma pousada. Então aquele negro dizia assim: vocês não sabem o que é apanhar pela cor da sua pele. Vocês não sabem o que é ser amarrado num tronco. Vocês não sabem o que é sofrer. E o judeu dizia: vocês não sabem o que é ser judeu e ser perseguido em qualquer lugar do mundo, simplesmente por ter sobre si o sobrenome judeu. Aí então, eles avistaram uma montanha, e no alto daquela montanha, resplendoroso estava o trono de Deus, e eles correram para lá. E Deus perguntou para ele: o que vocês estão discutindo? Obviamente Deus sabia. E eles começaram a falar. Então Deus disse para eles: eu tenho uma ideia. Eu vou nascer judeu. Eu vou me fazer homem, nascer judeu. Eu vou viver como um pobre. Eu vou apanhar como ele apanhou. E mais, vou morrer em cruz. Nós sabemos que esse foi um sonho, mas na história foi ao contrário. Antes de haver mundo, ele já sabia o que viria a fazer aqui. Veio para o que era seu, o mundo, e os seus não o receberam. Gritaram em alta voz: crucifica-o, mata. O maior pecado da humanidade foi crucificar o Deus da glória encarnado. Ao mesmo tempo, Deus é tão poderoso que transforma isso em bem para a salvação de todo aquele que nele crê. Porque Deus veio pagar o preço da miséria humana. Deus pisou aqui. Olha o versículo 12, pode ser a sua história. Mas a todos quantos o receberam, quantos receberam o Verbo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. 13, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus.
E o verbo 14. E o verbo se fez carne. Agora você sabe quem ele é. Aquele que é o verbo se fez homem e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos nele a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Edu, volta para o versículo 1. Eu vou pedir licença para você. Versículo 1. João 1:1. João 1:1. Isso. Eu vou trocar a palavra verbo pelo nome Jesus, já que nós identificamos quem ele é. Vai passando comigo, Edu. No princípio era Jesus. Jesus estava com Deus. Jesus era Deus. 2. Jesus estava no princípio com Deus. 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio de Jesus, e sem Jesus, nada do que foi feito se fez. 4. A vida estava em Jesus, e a vida era a luz dos homens. 5. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. 6. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. 8. Ele, João, não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina a todo homem. Jesus Cristo disse em João 8:12, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. 10. O verbo, Jesus estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio de Jesus, mas Jesus não o conheceu, o mundo não o conheceu. 11. Veio para o que era seu, Jesus veio para o que era seu, e os seus não receberam a Jesus. 12. Mas a todos quantos receberam a Jesus, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no nome de Jesus. 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. 14. E Jesus se fez carne. Jesus encarnou-se. Jesus veio aqui, cheio de graça e de verdade, e vimos a glória de Jesus. Glória como do unigênito do Pai. Porque Deus veio aqui. Porque se fez humilde. Humilde significa simplicidade. Que Deus é esse que cria todas as coisas e se faz humilde, simples, não tem onde reclinar a cabeça. Quem aqui já leu o relato de Jesus acalmando uma tempestade? Alguém já leu isso aqui? Levanta a mão bem alto. Jesus estava na proa de um barco, no meio do mar da Galileia, o barco sendo levado para lá e para cá, vento, chuva, raio, trovão, e Jesus dormia. Fica imaginando o cansaço dele. Que Deus é esse que se faz simples, humilde e assume a natureza humana, cuidado por uma mãe, numa manjedoura, porque não tinha lugar para ele na hospedaria. Jesus então, ele vai ser criado como um menino normal, mamou, foi cuidado por uma mãe. Aprende carpintaria com o pai, cresce obediente ao pai e à mãe, sujeito ao pai e à mãe até sua maioridade aos 30 anos. Em Marcos ele é chamado de o carpinteiro. Não é este o carpinteiro, filho de José? Simplicidade. Mas o sentido também da palavra humildade é limite. Que Deus é esse que se faz homem e se limita à natureza humana. Passa por sono, privação, sede, fome, tentado pelo diabo 3 vezes. E assume uma cruz por amor a você, homem de dores que sabe o que é padecer. Ele sabe o que é sofrer. Mas o sentido hebraico é o Deus que se curva. Kuma, o Deus que se inclina, ele se olha para mim e vem aqui. Não me achando superior a ele, mas ele se limita à condição humana, à igualdade humana, para morrer numa cruz no seu lugar. E nós vimos o sentido que, tirado da terra, foi sepultado,
ao terceiro dia ressuscitou e vive pelos séculos dos séculos. Eu gostaria de dizer para você essa noite que o sentido lindo, maravilhoso do Natal não é as luzinhas que a gente vê, e eu confesso para vocês que eu acho que a cidade fica tão bonita à noite. Não é o presente que você vai ganhar tão sonhado. Quando eu era criança eu queria ganhar o Forte Apache, gostava daquilo. Ou o carrinho. Ganhava a roupa e ficava bravo. Criança quer brinquedo. Mas o verdadeiro sentido do Natal é que o maior presente me foi dado. Queridos, o maior dilema da humanidade não foi resolvido dentro de uma igreja. O maior dilema da humanidade não foi resolvido dentro de um partido político. O maior dilema da humanidade não foi resolvido numa religião. O maior dilema da humanidade não foi resolvido numa ideologia, ou numa filosofia, ou nas ciências, seja quais elas forem, humanas, exatas ou biológicas. O maior dilema da humanidade foi resolvido numa cruz. Cristo pagou o preço da sua vida. Você o tem, ou você não o tem. Ouvimos aqui um jovem e uma mãe dizendo que esse Jesus hoje estende a oportunidade a você. Nós queremos aqui como igreja uma coisa muito simples, que você conheça a Jesus Cristo de Nazaré. Ele ama você, Ele ama a sua vida. Eu queria pedir para você orar comigo, você curvar a sua cabeça. E nesse sentido agora, eu quero fazer uma oração. Nós estamos aqui para dizer algo simples, humilde. Não somos mega, mas para dizer algo muito simples, mas de uma força grandiosíssima. Jesus de Nazaré ama você. Pai de amor, nós queremos orar pelas pessoas que aqui vieram, tanto da igreja como convidadas por alguém. Queremos te pedir, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe, que o Senhor guarde, que o Senhor cuide, que o Senhor fale a cada coração aqui do teu grande amor. De Jesus que ama, transforma, que faz novas todas as coisas. Pai, nós acabamos de afirmar aqui que o maior dilema da humanidade foi resolvido numa cruz, o nosso pecado que nos separa de Deus. E por que Jesus veio? Para nos unir com o Pai, nos fazer andar em novidade de vida. Ó Pai de amor, eu quero clamar pelas vidas que aqui estão. O Senhor pode falar a cada coração aqui. E em nome de Jesus eu te peço que o Senhor fale a cada coração. E eu queria fazer um apelo a você. Nós estamos em oração. Deus está aqui nos ouvindo. Se nesse momento você gostaria de dar um passo de fé e dizer, eu preciso conhecer melhor isso, eu quero ouvir melhor isso. Eu quero conhecer esse Deus que me ama. Talvez haja no seu coração um vazio enorme. E Deus deseja preencher esse vazio, porque foi para isso que Jesus veio. Talvez você sinta culpa, você carregue histórias mal resolvidas, talvez um pecado que você não consegue dominar. Jesus Cristo veio para isso. E eu queria te pedir algo simples. Eu preciso conhecer esse Jesus melhor. E eu ressalto aqui, nós não estamos falando aqui de igreja, mas do amor de Jesus. Se essa mensagem é para o seu coração, Deus está falando ao seu coração essa noite. Eu queria fazer simplesmente um pedido. Dê uma cena, eu quero orar pela tua vida. Só levantar uma das mãos. Eu preciso conhecer Jesus melhor. Levante sua mão e abaixa, só para eu ver você. Amém, Deus te abençoe. Mais alguém? Eu quero mais esse Jesus na minha vida. Eu preciso mais. É só uma cena. Eu preciso de Jesus na minha vida. Eu preciso caminhar com Ele. Eu preciso conhecer mais. Mais alguém?
A Bíblia diz assim: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ah, mais alguém? Só um aceno aqui, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Já te vi também. Mais alguém? Amém. Deus abençoe. Mais alguém? Pai, nós colocamos essas vidas diante de Ti. O Senhor sabe o que significa cada aceno desse. Fale a esses corações. Fale do Teu amor, da Tua grandeza, do Deus que se fez homem e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos nele a Sua glória, glória como unigênito do Pai. Bendito seja o nome do Senhor. Oramos, agradecemos e Te louvamos por esta noite em nome de Jesus. Amém.